O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, palavra que quer dizer pedra, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, a Santa Missa é uma festa do encontro com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não é um encontro qualquer, é um encontro festivo. Por isso, hoje, no canto inicial, nós temos um canto, um refrão bem propício para a festa que hoje nós celebramos, que é o mistério pascal. É bom louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo, com alegria aclamar seu amor, sua bondade e seu poder. Começando já a alegria de estarmos aqui nesta festa do encontro com Jesus, para ouvirmos qual o ensinamento da igreja nesse dia de hoje. Vamos cantar juntos com a liturgia, todo mundo, bem forte. Bom é Louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo, com alegria Vocês, aclamar todo mundo. seu amor, sua glória, bondade e poder. Bom é louvar o Senhor, cantemos. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo, Com alegria, com alegria. aclamar seu amor, sua glória, bondade e poder. Mais uma vez. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo, com alegria aclamar seu amor, sua glória, bondade e poder. Durante a homilia, nós vamos retomando esse refrão, para que nós possamos assim nos preencher de uma grande alegria, por estarmos aqui nesta festa do encontro com a Santíssima Trindade. Então, nós vamos agora mergulhar no mistério da Palavra de Deus, e a meditação é um ensinamento da igreja para os seus fiéis. É a palavra de Deus que a igreja dirige a todos nós, uma explicação, uma exortação, um ensinamento novo,
para que nós possamos sair daqui cheios da graça de Deus, envolvidos e envolvidas no mistério da Santíssima Trindade. Não podemos ter a missa como um preceito dominical, vir aqui para cumprir uma obrigação de cristão, mas a missa é uma festa, e festa tem alegria, tem comida para todos, tem partilha entre os convidados, entre os irmãos, entre aqueles que estão participando da festa. Festa não é uma coisa da gente ficar de braços cruzados. Então nós estamos aqui, é bom estarmos aqui. É ou não é? É ou não é, gente? É bom estarmos aqui, porque nós viemos para louvar o Senhor nosso Deus, o Altíssimo. Nós vamos para o Evangelho, vamos ao folheto, ao texto. Nós vamos fazer hoje diferente. Ao invés de começar pela leitura, nós vamos começar pelo Evangelho, porque as temáticas são muito semelhantes. Vocês vão ler, eu vou começar e vocês vão ler. Nós vamos retomar agora o texto, cuidadosamente, pausadamente e fortemente, né? Todo mundo que está com o jornalzinho, número 9, no versículo 35, só o versículo 35, depois o 36, depois o 37 e assim por diante. Eu vou começar e vocês continuem. Naquele tempo, ponto, 2 de seus discípulos. Quantos eram os 2 discípulos de João? Quantos, gente? 2 discípulos, prestem atenção, 2 discípulos, até aí não há o nome deles. Vamos continuar? E vendo Jesus passar, disse, ponto. Quem foi que disse isso sobre Jesus? Não foram os 2 discípulos. Quem foi, gente? João disse para os 2 discípulos, falou assim, olha, como eu digo para vocês, prestem atenção, eis o Cordeiro de Deus, está na cruz, eis o Cordeiro de Deus. Na Sagrada Liturgia, todas as missas, quando o padre apresenta no rito da comunhão o corpo e o sangue de Jesus, nós falamos assim, felizes os convidados e convidadas para a ceia do Senhor. Erguemos o corpo e o sangue de Jesus e falamos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cada vez que nós, padres, fazemos isso ali, estamos como que João apontando para vocês, os discípulos hoje da vida da igreja, do reino de Deus, e confirmando a certeza que nós temos e a certeza que vocês têm através do batismo nesta fé do mistério pascal de Cristo. Ali não é um pão e não é um vinho, tem sabor de vinho, tem gosto de pão, mas pela nossa fé, ali é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E como João Batista, nós falamos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na liturgia dos judeus, na liturgia da Páscoa dos judeus, a mesa, a comida mais fundamental assim, para o judeu, é o porco. Jamais. O porco é um animal impuro, que o judeu não come carne de porco. O elemento fundamental aí da mesa do judeu é o cordeiro. O cordeiro do dia da Páscoa do judeu, agora é o Cordeiro Jesus Cristo. Jesus Cristo é o novo Cordeiro. Então João aponta Jesus
numa tradição com o Antigo Testamento. João ainda faz parte do Antigo Testamento. Quando ele diz, eis o Cordeiro, porque o Cordeiro é o símbolo da Páscoa do judeu. Não pode faltar esta carne, esta comida na mesa. E aí, lembramos também que para o judeu, a mesa pascal está posta, mas na cabeceira da mesa, há uma cadeira, é a mais bonita, é a mais arrumada, e há talheres de ouro, de prata, o melhor talher que existe, e coloca-se na cabeceira. Todos se sentam ao redor da mesa, mas ninguém se senta na cabeceira da mesa, porque ali eles estão esperando o Elias, eles estão esperando o profeta Elias, que há de voltar. Só que eles esperavam, o povo do Antigo Testamento, esperavam que Elias ressuscitasse dos mortos e voltasse. Eles não entendiam e não entenderam que a proposta de Deus era dar o seu próprio filho como cordeiro vivo para ser sacrificado no dia da Páscoa. E em João coincide, né, a Páscoa do judeu com a Páscoa cristã, com a morte de Jesus Cristo. Continuemos. Versículo 37, todo mundo, aí no jornalzinho, todos. Ouvindo essas palavras, quando nós ouvimos o padre, o bispo, os ministros da igreja, quando ouvimos os nossos irmãos nos pregar uma palavra, nós deixamos tudo e seguimos a Jesus, nós seguimos a palavra. Parêntese, um exemplo, lá na sua casa, você está nos seus afazeres, lá no seu trabalho, você está nos seus afazeres, de repente chegou alguém, né, missionário, missionária da igreja católica, apostólica, romana, da qual nós fazemos parte, e disse para você, bate na campainha e você vai atender, ou bate no interfone, você vai atender. Quem é? Eu sou da paróquia, e nós estamos fazendo uma visita missionária, viemos aqui hoje falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, podemos entrar? E agora nesse momento eu estou saindo, eu estou levando as crianças para a escola, como que é? No trabalho, não, eu estou muito ocupado, eu tenho um processo aqui para terminar, eu preciso aqui resolver essas contas, eu preciso pagar umas contas, já estou de saída. Como que nós fazemos na hora que nos é dirigida a palavra do Senhor? Os dois discípulos de João, quando ouviram, eis o Cordeiro de Deus, eles não tiveram dúvida, deixaram tudo, largaram João e seguiram a Jesus. Os dois discípulos seguiram Jesus. Será que como cristãos católicos, nós estamos priorizando o seguimento de Jesus Cristo? Ou para nós ser católico, ser cristão é um título que eu conservo num preceito dominical? Não, não pode ser. Deve ser uma marca cristã, como falamos no domingo passado, a marca do batizado, né? De quem já foi mergulhado nas águas e no mistério do amor da Santíssima Trindade. Cantemos agora novamente o refrão do canto inicial. Bom é louvar o Senhor, louvemos Ele nesta noite. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, Canta salmos ao nome do Altíssimo, com alegria. Com alegria clamar seu amor, sua glória, bondade e poder. De novo. Bom é louvar o Senhor Vocês. nosso Deus, Dá salmos ao em... nome do Altíssimo, com alegria. com Alegria.
sua glória, bondade de e poder. Mais uma vez, todo mundo junto. louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo, com alegria clamar seu amor, sua glória, bondade e poder. Versículo 38. Rezemos juntos. Voltando-se para eles e vendo. Ponto. Rabi era um título dado ao mestre, né? O sábio. O rabi é aquele que está na sinagoga, proferindo ensinamentos. É o mestre. Vejam aqui que até então, por não conhecerem Jesus, eles chamam Jesus de mestre. Eles ainda acham que ele é um rabino, né? Eles não conhecem Jesus. Jesus pergunta: o que estáis procurando? É uma pergunta para nós hoje. Quando viemos à igreja, quando chegamos aqui, estamos vindo por quê? O que nós estamos procurando aqui? Nós procuramos ouvir palavras confortáveis aos nossos ouvidos, ou palavras que digam a verdade do Evangelho, a verdade da Igreja de Jesus Cristo, um ensinamento novo para que eu transforme minha vida? Ou eu estou aqui em busca da palavra que vai satisfazer meu ego, confirmar minhas vontades? Diz a carta aos Hebreus, se a palavra de Deus não cortar os encontros das juntas, não for como uma espada cortante, que nos fere, que dói, que corta cada uma de nossas juntas, se a palavra de Deus não fizer isso conosco, olhe lá se você ouviu a palavra de Deus, olhe lá se você ouviu o ensinamento da igreja, olhe lá se você entendeu o que o padre explicou em nome da igreja. Tem que doer, tem que sentir na carne o que é esta palavra. Se a palavra só me conforta, é preciso duvidar desta palavra confortante. A palavra de Deus conforta, mas ela também desconforta. E o desconforto é o próprio Jesus que apresenta para a comunidade cristã. Muitas vezes no Evangelho, Jesus fala coisas que o povo não queria ouvir. Os mestres da lei não queriam ouvir. Os sacerdotes não queriam ouvir. Era desconcertante e desconfortável ouvir aquelas palavras. Bom, então o que nós procuramos? A quem procurais? Muitas vezes eu ouço, já ouvi muito, e não é de duvidar que ainda ouvirei. Mas alguém diz assim, foi à missa e diz assim: não sei o sentido dessa missa, voltei do mesmo jeito que entrei. Uai, não pode ter participado da missa. Talvez assistiu a essa missa, mas não fez comunhão com os irmãos, com a igreja, com os ensinamentos da igreja, com a palavra de Deus que nos foi dirigida. Missa que é missa, ela tem que nos tocar, ela tem que ser experiência, ela tem que ser vivência. A palavra experiência quer dizer aquilo que nos toca, aquilo que nos acontece, aquilo que nos espanta. Se a palavra não nos espantar, se esta celebração não nos tocar, se ela não nos acontecer, ela não for acontecimento de salvação para nós, não foi missa. Missa é a celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que
toca, que faz acontecer em nossa vida algo novo. Bom, vamos seguir o texto do Evangelho, versículo 39. Vamos ver a resposta de Jesus. Vamos lá? Jesus respondeu: vocês. É interessante esse texto, porque tem um outro texto no Evangelho que diz, Jesus diz: as aves do céu têm ninhos, as raposas têm tocas, o Filho do Homem não tem um lugar para reclinar a cabeça. Onde é que Jesus mora? Onde Jesus faz morada, que esses discípulos foram e encontrar essa tal morada. A morada de Jesus é a intimidade com o Pai. A casa de Jesus é uma casa de oração, é uma casa de intimidade com Deus Pai. É nesta casa espiritual que Jesus nos convida a entrar. Essa casa espiritual é o seu próprio ser, e enquanto ser, Jesus é também morada do Espírito Santo. Lembrando o texto de Paulo que nós ouvimos: o corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. O corpo de Cristo, sobretudo, é o santuário, é o templo, é a casa, é a morada do Espírito Santo. E é também a morada de cada um de nós, que somos convidados a entrar nesta casa espiritual, nesta casa de oração, para nos envolvermos do mistério da Santíssima Trindade, que é o próprio Cristo que faz questão de nos apresentar. O Deus que é Pai, o Deus que é Espírito Santo e o Deus que é Filho. Ele está ali, em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Então, esta casa é tão boa que a gente fica despreocupado com o tempo. Isso é uma coisa que eu aprendi, sobretudo com o Padre Antônio, nesse tempo em que eu estou aqui com vocês. Sempre nas missas, ele insiste que é celebrar o culto, o mistério da fé. Nós estamos tão atropelados, tão envolvidos com coisas do mundo, que nós somos escravos do relógio, nós somos escravos do tempo. Uma missa passou de 1 hora, já é uma exaustão, porque na verdade eu não vim para a missa, porque a missa é o encontro com Jesus. Eu vim por causa do preceito, e todo preceito ele tem hora para acabar. Quando nós mergulhamos verdadeiramente no mistério e nos envolvemos como batizados e batizadas nas águas do Espírito Santo, aí nós queremos permanecer, diz o Evangelho de hoje. Os discípulos permaneceram com Jesus. A minha vida na igreja não pode ser diferente da vida do mundo. A minha vida no mundo não pode ser diferente da vida da igreja. Porque quem permanece em Cristo é o mesmo na igreja e é o mesmo no mundo, na sociedade. Não posso ser um na sociedade e outro na igreja. Inclusive, este ano nós seremos bastante provocados pela Igreja do Brasil, porque o tema da campanha da fraternidade é igreja e sociedade. Como que a sociedade pode ser diferente da igreja? Como é que eu posso estar no mundo sendo uma coisa e na igreja sendo outra? E o lema é: eu vim para servir. Vamos voltar ao Evangelho, no versículo 40. Eu começo e vocês continuam. Então vamos achar aí o versículo 40, todo mundo junto. André,
Nós vimos no início que João estava com 2 discípulos. Agora nós temos o nome de um deles. Qual é? Não entendi. Qual é o nome do discípulo que está citando aí? André, muito bem. E o outro discípulo? Tem certeza? Quem é o outro discípulo? Olhe à sua direita e à sua esquerda. Olhe à sua direita e à sua esquerda. Olhem, assim. E vejam quem está à sua direita e à sua esquerda. Você é André. Quem está do seu lado? Um outro discípulo, uma outra discípula. Qual é o nome dele? Pergunta aí para o seu vizinho. Qual é o seu nome? Pergunta, sem receio, gente. Pergunta. Vocês vêm à igreja e muitas vezes a pessoa que está do seu lado você não sabe quem é. Bom, o outro discípulo, André, vamos dizer, é cada um de vocês. O outro é quem está do meu lado. Ou seja, o outro não tem nome aí, mas o outro é cada um diferente de André. Então, cada um de nós podemos ser o outro companheiro de André. Nós somos o outro discípulo que ouviu e que ouve em cada missa, no rito de comunhão, o padre dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos dizer assim, o padre é João, e os discípulos agora, no tempo de hoje, são vocês, cada um de vocês, cada um de nós. Veja que o evangelho omite o nome do discípulo, do segundo discípulo. Será que o evangelista não sabia? Se ele não sabia o nome dos discípulos, ou desconhecesse, ele podia ter dito assim: João disse a André, a um de seus discípulos. Ele poderia ter sido claro, mas ele omite, e omite aí por uma questão bíblica teológica, para nos incluir no projeto da salvação. Nos tempos de hoje, não tem mais como um evangelista vir escrever um texto, palavra de Deus. A palavra de Deus já se completou entre nós. A plenitude da palavra é o mistério da salvação de Jesus Cristo. Então o tempo está completo. Agora nós somos inseridos nesse tempo da salvação. Nós somos inseridos na história da salvação. Nosso nome também está aí na palavra de Deus. Na primeira leitura, vocês se lembram, Samuel era um menino, que a mãe de Samuel era estéril, queria ficar grávida, foi ao templo, orou, pediu a Deus, ela ficou grávida e ganhou essa grande bênção. Ela prometeu que tão logo o menino crescesse, ela entregaria ele ao Senhor. Entregou ao Senhor aos cuidados de Eli. E ali Eli cuidava do menino, e o menino cuidava do templo, obedecia à voz de Eli. Chegou um dia à noite, o menino ouviu uma voz chamando: Samuel, 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 Samuel. E ele sempre se dirigia a Eli, pensando que era Eli que o chamava. Eli entendeu, na terceira vez, que este menino estava sendo chamado por Deus, escolhido por Deus. E disse a ele: quando você ouvir novamente o chamado, responda: fala, Senhor, teu servo te escuta. O relato é um relato vocacional, da vocação dos profetas, a vocação na Bíblia. No texto do Evangelho, sobretudo de Lucas, nós encontramos o anjo anunciando a Maria, e ela respondendo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Vejam aqui, Samuel e Maria são 2 instrumentos de Deus para que a história da salvação aconteça na história da humanidade. Um no passado e outro no presente histórico do tempo de Jesus. Então há um relato vocacional. Nós podemos também dizer assim: somos nós incluídos nesse evangelho pelo nosso nome. Nós somos chamados por Deus
pelo nosso nome: Pedro, Paulo, Vinícius, Maria, Joana, Sebastiana, Maria Aparecida, Maria de Jesus, Marcos, Mateus, Lucas, tantos nomes. O nome de cada um de nós não está escrito, mas está no sentido simbólico do Evangelho e no amor do Pai, que conhece a cada um e sabe o nosso nome, está na sua palavra. Somos inseridos no seu projeto de salvação. André vai até Simeão e diz: encontramos o Messias, que é o Cristo. Eu pergunto a vocês, quando vocês saem daqui da missa, vocês chegam aonde vocês vão, no trabalho, na vida, durante a semana, e vocês dizem para as pessoas que encontram: olha, eu quero lhe apresentar uma pessoa que eu conheci. Nós encontramos o Messias, o Cristo. Eu fiz uma experiência na igreja de um encontro com Jesus, que eu quero que você também faça. Topas ir à igreja comigo no próximo domingo? Fazemos isso? Se não fazemos isso, não fizemos nem a caminhada com Jesus. Nós não nos encontramos com Jesus. Nós não podemos nos dizer discípulos missionários. Bom, o mundo tecnológico tem muita coisa que não presta. O mundo das mídias, mas tem algumas coisas boas que nos ajudam. Sobretudo aqueles filmes que transmitem uma mensagem positiva. Há um filme, um documentário brasileiro chamado A Janela da Alma. Então vocês podem colocar no YouTube A Janela da Alma. Deve ser uns 70 minutos talvez. Jesus foi na janela da alma e entrou na vida de Pedro. Ele entrou na alma de Pedro e disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Esse filme, A Janela da Alma, é um filme sobre cegos. Como que os cegos veem no Brasil? É um documentário das experiências de cegueira. E junto com esse filme, o filme é baseado também numa obra literária do Saramago, A Cegueira. Então, é um estudo sobre a cegueira. Mas aqui Jesus está entrando na alma de Pedro através de quê? Através do olhar. Sabe qual é a coisa mais difícil entre nós aqui? Quer ver? Se eu fosse fazer, não vou fazer isso, que eu não vou deixar vocês constrangidos, porque às vezes nos constrange colocar um na frente do outro e olhar no profundo do olho do outro. Sabe o que isso significa? Dominar, saber, entrar na alma do outro. Olha o que o texto de João, que é extremamente sensível e apaixonante, que diz: Jesus olhou bem para ele. Sabe como é que nós nos olhamos? Assim, ó, de vulto, rápido. Olhamos rapidamente. Para olhar olho no olho, cara na cara, precisa ter muita coragem, porque através do olhar a gente entra no profundo da existência do outro e da outra. Se os casais fizessem isso, se os filhos fizessem isso com os seus pais, os pais com os seus filhos, olhar bem. Olha o que é que Jesus fez: olhou bem para ele e disse. Jesus deve ter contemplado o olhar de Pedro, mergulhou na sua alma, na sua existência, descobriu a força que Pedro tem para ser o seu discípulo, chefe do grupo que ele depois vai fundar. Esse texto de hoje, ele é vocacional e lembra um outro texto bíblico, que é o seguinte: Jesus pergunta: e vocês, o que dizem que eu sou? Aí Pedro chega lá correndo e diz: tu és o filho do Deus vivo, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. E Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja.
Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, é Pedro mesmo, discípulo, chefe dos discípulos, que vai ser encarregado de levar a igreja de Jesus Cristo para frente. Então, tanto é Pedro como apóstolo, chefe da igreja, que é a pedra que vai se encarregar de sustentar e levar a igreja diante com os outros, como é também a sua profissão de fé. O que nós falamos não pode divergir do que somos. E no caso de Pedro, não diverge. O que ele acredita é também o que ele é. Vamos cantar o refrão final do canto para finalizar este momento, sabendo que é bom louvar o Senhor. Vamos lá? Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo, com alegria aclamar seu amor, sua glória, bondade e poder. De novo, vamos ficar em pé, com disposição, cantarmos unidos. Nós vamos já fazer uma profissão de fé. Alegria, aclamar seu amor, sua glória, bondade. Mais uma vez, todo mundo junto, bem bonito. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo. Com alegria. Com alegria, aclamar seu amor, Sua glória, bondade e poder. bondade e poder. Professemos com alegria a nossa fé.